Olá a todos, vamos começar a nossa 8ª aula e hoje nós vamos tratar de um assunto novo, um assunto muito interessante, que é o estudo de determinantes. A cada matriz quadrada A do tipo A e J de ordem N está associado um escalar. Esse escalar é definido como determinante de A e denotado por det de A, ou aquelas duas barrinhas, lembram dos últimos instantes da aula anterior que nós definimos exatamente esse escalar? Pronto, ele é chamado de determinante. E aqui está o determinante. Dada a matriz, calcular o determinante de A. Determinantes de ordem 1 e 2. Ordem 1 é a matriz que só tem um elemento, o determinante é ele mesmo. No caso da matriz de ordem 2, nós já vimos na aula anterior, nós fazemos o produto entre os elementos da diagonal principal e subtraímos deste resultado o produto entre os elementos da diagonal secundária. Aqui, A11, A22 menos A12, A21. Por exemplo, calcule o determinante a seguir. Basta fazer 5 vezes 6 menos 3 vezes 4. E o resultado é 18. Então, o escalar associado à matriz cujos elementos são 5, 3, 4 e 6 é o determinante igual a 18. Mas quando a ordem é superior a 2, no caso da ordem 3, é uma matriz um pouco maior, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas, e aqui eu tenho um exemplo de uma matriz que tem, é de ordem 3 por 3, e vamos calcular o seu determinante. Então, o determinante da matriz é simbolizado dessa forma, com as duas barras, da matriz A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Para calcular o determinante dessa matriz, nós fazemos A11, A22, A33, que é o produto entre os elementos da diagonal principal, mais A12, A23, A31, mais os elementos nas posições A13, A21, A32 e retiro dessa soma os seguintes produtos: A13, A22, A31, A12, A21, A33 e A11, A23, A32. Parece assim complicado porque é muito número, muito índice, mas quando nós formos trabalhar um exemplo ficará mais fácil. Em decorrência, nós podemos tomar o determinante com essa outra forma de organizar esses produtos, essas somas, que de uma forma resumida é A11 vezes o determinante dessa matriz que se forma dessa maneira, com A22, A23, A32 e A33, menos A12, que é o elemento da primeira linha, segunda coluna, e faço o produto com o determinante dessa outra matriz, mais o elemento da primeira linha, terceira coluna, vezes essa outra matriz convenientemente tomada. Verifiquem que eu tomei como termos desses produtos em destaque os elementos da primeira linha. Então, eu fiz o cálculo do determinante tomando os elementos da primeira linha. Então, para calcular o determinante de A, eu vou tomar esses produtos A11, A22, A33, mais A12, A23, A31, mais A13, A21, A32, menos A13, A22, A31, menos A12, A21, A33, menos A11, A23, A32. Parece difícil, parece complicado, mas isso tudo vai se tornar mais tranquilo quando nós começarmos a fazer exemplos. Em decorrência, escrevendo de uma maneira um pouco mais reorganizada de uma outra forma, nós podemos escrever que o determinante de A é essa soma algébrica convenientemente trabalhada. Veja só, é A1 vezes o determinante
dessa matriz que sobra se eu retirar a primeira linha e a primeira coluna da matriz original, menos A1, 2 e o determinante da matriz que sobra se nós retirarmos a primeira linha e a segunda coluna da matriz original, mais A1, 3 vezes o determinante da matriz que sobra quando a gente retira a primeira linha e a terceira coluna da matriz original. Então, o determinante de A pode ser calculado dessa maneira. E aí, fica dessa forma, det de A é igual a A11, det dessa matriz A1, eu vou explicar o que é cada um desses termos, menos A1, 2, det de A1, 2, mais A1, 3, determinante da matriz A1, 3. Onde A1, 1, A1, 2 e A1, 3 são obtidas da matriz original A, quando se elimina a primeira linha e uma das três colunas sucessivamente. Ok? Tudo tranquilo? Vamos continuar. Definição de uma forma generalizada do que seja o determinante de uma matriz de ordem N. Matriz quadrada sempre. Cálculo de determinante. Inversa de matrizes. Sempre com a matriz quadrada. Para garantir que haja a possibilidade de multiplicar a direita e a esquerda e obter a matriz identidade. Para n maior ou igual a 2, o determinante de uma matriz do tipo n por n, A igual a e j, é a soma de n termos da forma, mais ou menos, a e j determinante da matriz a e j. Lembrar que a matriz a e j é aquela que sobra quando eu elimino a linha I e a coluna J, com os sinais de mais ou menos se alternando, onde os elementos A1, A1, 2, A1, 3 até A1N são da primeira linha de A. Simbolicamente, é dessa forma que eu escrevo. Determinante de A vai terminar sendo, veja o final dessa expressão, é o somatório de menos 1 elevado a I mais J, det de A1J, quando J varia de 1 até N. Então, eu levo em consideração a posição em que o elemento se encontra, se ele é de primeira linha, de segunda linha, de terceira linha. No caso aí é sempre primeira linha, mas aí eu levo em consideração a coluna J, ok? Se é de primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e assim por diante, para calcular se o elemento vai ter valor negativo ou positivo. Então, o determinante de A vai ser calculado por essa expressão, onde o sinal do A e N vai depender da enésima coluna em que ele se encontra, porque o sinal desse A e N vai variar de acordo com essa soma no expoente 1 mais N. Tudo ok? Vamos continuar. É um cálculo não trabalhoso, mas delicado, que precisa de muita atenção. Vamos ver esse exemplo. Calcule o determinante da matriz B, uma matriz 3×3. Lembrar que determinante e inversa de matriz só pode ser pensada para a matriz quadrada. Vamos calcular o determinante. Vou pegar a primeira linha, então o primeiro termo é 2. E agora, eliminando a primeira linha e a primeira coluna, nós ficamos com 5 vezes 4 menos 3 vezes menos 2. Está ali no primeiro termo dessa soma algébrica. Depois nós vamos menos 1, eu vou eliminar a segunda coluna, primeira linha, segunda coluna, vem negativo ali e tenho menos 1 vezes 0 vezes 4 menos 1 vezes menos 2. Fechei o segundo termo. O terceiro e último termo dessa soma algébrica, eu vou pegar a primeira linha
a terceira coluna e o número que representa essa posição vai ser colocado ali. Depois, a matriz que sobra é 0, 5, 1, menos 3, vai compor o último produto ali. Resultado, 21. Façam o exemplo, refaçam com o detalhamento e vai ficar tranquilo, vocês vão ver. Cofator. Esse cofator já foi usado, ele nada mais é do que o det de A e N nessa expressão do cálculo do determinante. Como é que eu calculo? Eliminando a linha A1 e a coluna N, respectivamente, na medida que N varia. Então, N igual a 1, N igual a 2 e assim sucessivamente. Chamaremos de cofator IJ de A ao número 6J, dado dessa maneira. Menos 1 elevado a I mais J, determinante AIJ. Assim, a expressão passa a ser escrita como segue. Det de A, ou determinante de A, é A11, C11, mais A12, C12, mais A13, C13, etc. Aí alguém pode pensar, cadê o sinal negativo? Sumiu? Não, ele agora é parte do cofator C e J. E aí vai variar menos ou mais de acordo com a posição em que ele se encontra. Por exemplo, no cofator 1, 2, o sinal dele é negativo, porque 1 mais 2 é 3, e menos 1 elevado ao cubo é menos 1. Ok? E o que eu indico? Refaçam os exemplos, treinem o que as definições estabelecem, que vocês vão aprender. Expansão de Laplace. Existem matrizes que são de ordem muito grande. O valor de n é um número muito grande. Então, se usa a expansão de Laplace para reduzir a dificuldade desses cálculos. O determinante de uma matriz A do tipo n por n, volto a frisar, tem que ser uma matriz quadrada, pode ser calculado pela expansão do cofator com respeito a qualquer linha ou coluna. Até agora a gente fez o cálculo do determinante tomando como referência a primeira linha e variou as colunas. Mas isso pode ser feito para qualquer linha e para qualquer coluna. A expansão com respeito à iésima linha, usando os cofatores C e J igual a menos 1 elevado a I mais J, determinante de A e J, é dada por det de A igual a AI1, CI1, mais AI2, CI2, mais AI3, CI3, mais etc., mais AIN, CIN. A expansão do cofator com respeito à jésima coluna é dada por determinante de A, A1J, C1J, mais A2J, C2J, mais A3J, C3J, mais etc., ANJ, CNJ. Então, nós fazemos a variação e o cálculo das duas maneiras. Exemplo, use uma expansão em cofatores para determinar o determinante de A. Para encontrar esse determinante, veja que é uma matriz 4 por 4. E nós vamos usar um artifício que facilita bastante os nossos cálculos. Nós vamos usar a terceira coluna, porque ela é quem tem o maior número de zeros. E isso vai facilitar aquela expressão, na hora que nós substituirmos na expressão, utilizando como coeficientes os termos iguais a zero. Vejamos, o determinante de A é 0 vezes C13, mais 4 vezes C23, mais 0 vezes C33, mais 0 vezes C43, que vai sobrar apenas 4 vezes C23, o que reduz bastante o trabalho final. Assim como C23 é igual a menos 1 elevado a 2 mais 3, que são os índices, vezes o determinante que sobra ao retirar a segunda linha e a terceira coluna, segue que
determinante de A é igual a menos 4 vezes esse determinante de terceira ordem. E aí agora, usando o mesmo artifício, nós vamos utilizar a expansão, tratando do cálculo desse determinante a partir da segunda coluna, que é onde nós temos dois números zeros, que vai também facilitar a nossa vida. Esse fato vai facilitar a nossa vida. Então, eu fico com menos 4 vezes menos 6 vezes o determinante de segunda ordem, que aí é super simples, é só fazer 3 vezes 2 menos 3 vezes 5. Resultado, menos 416. O que é que eu indico? Que vocês refaçam esse exemplo fazendo o passo a passo de maneira mais minuciosa. A expansão de Laplace me permite fazer com que eu reduza a ordem do determinante a ser calculado. Lembram, no nosso exemplo, era uma matriz de ordem 4 que se transformou numa matriz de ordem 3, que se transformou numa matriz de ordem 2. Então, você vai reduzindo a dificuldade do cálculo, pegando convenientemente coluna ou linha onde tem o maior número de zeros. É um bom artifício. Primeiro passo, escolha um elemento AIJ igual a 1 ou, na falta desse, qualquer um diferente de zero. Segundo passo, usando a AIJ como pivô, use operações elementares com as linhas ou colunas para colocar zeros em todas as outras posições da coluna ou linha contendo esse AIJ escolhido. Terceiro passo, expanda o determinante pela coluna ou linha contendo o AIJ. Então, o primeiro passo é escolher esse AIJ igual a 1, ou se ele não existir, algum diferente de zero. Exemplo, nós temos aqui uma matriz 4 por 4, nós não temos zero em nenhuma linha nem nenhuma coluna. Pegando este exemplo que eu trouxe aqui de uma matriz 4 por 4 e olhando, fazendo referência ao passo a passo que nós vimos no slide anterior, nós vamos tomar exatamente o elemento que se encontra na terceira coluna, segunda linha, número 1, ok? Vamos lá. Usamos como pivô o elemento A23 e vamos colocar zero nas outras posições da terceira coluna, mas não posso impor essa colocação. Eu vou utilizar algumas operações que a álgebra considera como operações elementares do tipo substituir R1 por menos R2 mais R1, substituir R3 por 3R2 mais R3 e substituir R4 por R2 mais R4. Então, eu vou substituir os elementos dessa coluna, dessa terceira coluna, fazendo essas operações. Ok? Vamos lá? Então, veja só. Eu repeti aqui o que é que eu quero calcular, que é o determinante dessa primeira matriz. Eu faço aparecer com essas operações elementares zeros nas outras posições, nos elementos A13, A33 e A43, ou seja, o primeiro elemento da terceira coluna, o terceiro elemento da terceira coluna e o quarto elemento da terceira coluna. Continuando, vamos expandir exatamente essa terceira coluna. E aí eu já tenho mais facilidade para calcular esse determinante, mesmo ele sendo de quarta ordem. Vamos suprimir todos os elementos iguais a zero e vamos usar só o cofator C23 para calcular, o determinante C23 para calcular. E aqui no caso, o sinal do menor, C23, que é assim que ele é chamado, é menos 1 elevado a 2 mais 3, que é menos 5. E isso vai nos dar que esse determinante de A vai resultar no cálculo desse outro determinante de terceira ordem. Menos 1 vezes o determinante de terceira ordem, que segue esse cálculo, aí já explicitado, e o resultado é 38. Então, menos cálculos a serem feitos e mais simples também de serem resolvidos. É só ir se ambientando e se acostumando a fazer o cálculo. Assim, com essa videoaula de hoje, nós podemos
aprender sobre determinantes, definindo esse determinante como um escalar associado à matriz A. Ele nos auxilia em uma série de resultados e vimos mais ao final a expansão de Laplace, que nos ajuda a reduzir a ordem do determinante a ser calculado e facilitando os cálculos. Ok? Boa sorte, tudo de bom para vocês e até a próxima videoaula.